Diretores do Sindicefaz realizaram na tarde do último dia 30 de julho, no auditório da Infaz em Feira de Santana, uma reunião para esclarecer o andamento do projeto de lei das promoções do Grupo Fisco, a alteração da gratificação por desempenho fazendário do Grupo Técnico-Administrativo e para debater a proposta do governo sobre a implantação do teto constitucional com a categoria. Participaram da reunião fazendários lotados na Infaz Feira, DAT Norte e IFMT Norte. Eu acho muito importante essas reuniões e abre a oportunidade para o pessoal que está aqui no interior, não está acompanhando ativamente essas questões de Salvador, que o sindicato traga essas informações, debata com a categoria, até para colher qual é o posicionamento da categoria relacionado a esse todo questionamento. E para levar uma proposta mais segura, mais firme para a Assembleia Geral, representando exatamente o pensamento da categoria. Entenda o debate em torno da aplicação do teto constitucional, uma vitória conquistada com muita luta da categoria. Essa vitória do compromisso do governo de formalizar uma implantação do teto constitucional, ela deve ser muito comemorada. Na nossa visão, isso não representa somente uma conquista, representa muito mais uma reconquista de uma perda que nos foi imposta pela emenda constitucional número 41 de 2003. Na verdade, essa perda ela foi muito mais sentida pelos fiscos estaduais de outros estados, porque na Bahia nós não chegávamos ao teto de desembargador e também não chegávamos ao teto de governador. Mas essa luta nos outros estados, ela foi travada através de várias formas e isso se desdobrou na emenda constitucional número 47 de 2005, que permitiu que os estados retornassem o teto constitucional ao subsídio de desembargador e não ao subteto de governador, como tinha sido previsto pela emenda 41. Na Bahia, nós começamos a nos mobilizar sobre isso a partir de 2007, quando o governador Wagner fechou alguns acordos com o Sindicefaz com o objetivo de fazer o retorno ao valor do ponto da gratificação fiscal. E em 2009, com a incorporação do PDF e com ganhos reais de 3% que aconteceram de 2009 até 2011. Então, com a incorporação de PDF e com ganhos reais, nós tivemos assim uma grande recuperação salarial e isso causou estornos por conta do subteto de governador. Até porque o subteto de governador ele vinha tendo uma reposição com base na inflação. E a nossa categoria obteve, através desses acordos, ganhos reais de remuneração. Então, essa luta pela implantação do teto constitucional para nós, ela teve uma fase política, tentativas de acordo com o secretário Carlos Martins e agora o secretário Pititinga, mas também teve a fase judicial. Nós temos ações coletivas com relação a isso e temos também ações individuais, né? E as ações individuais, algumas obtiveram êxito definitivo e algumas com decisões liminares. E as ações coletivas elas estão aí em andamento. Mas, na nossa visão, o fechamento de um acordo via ações judiciais resolve a questão e nós podemos, enfim, efetivamente comemorar essa grande vitória. Em audiência do dia 17 de julho passado, o secretário da Fazenda, Luiz Pititinga, apresentou ao Sindicefaz objetivamente as linhas gerais da proposta do governo quanto à implantação do teto constitucional.
Primeiro ponto, ele propõe a implantação a partir de 1º de abril de 2014. Segundo ponto, ele propõe o pagamento do PDF mensal como verba remuneratória apurada em cada trimestre, também a partir de 1º de abril de 2014. Terceiro ponto, ele propõe a devolução dos valores que foram estornados por conta da implantação do subteto de governador. Essas diferenças seriam pagas com deságio de 50% em 8 anos, no período de 2009 a 2013. Mas é importante enfatizar que as diferenças serão computadas com base nos valores que foram recebidos entre o teto de governador e o teto de desembargador. Quarto ponto, ele propõe que os acordos sejam firmados nas ações judiciais, sejam ações individuais e sejam ações coletivas. Mas aqueles servidores que têm ações judiciais e tiveram liminares concedidas nas respectivas ações, que os valores recebidos sejam compensados nos cálculos das diferenças. E o quinto ponto, ele propõe que o acordo seja firmado com os ativos e aposentados. Assim que o secretário Luiz Pititinga apresentou a proposta em audiência, o Sindicefaz, de imediato, fez 3 indagações. A primeira é por que a proposta de acordo não inclui as pensionistas, já que elas estão amparadas pela ação coletiva do Sindicefaz. A segunda é se, como o PDF passaria a ser uma verba remuneratória, se ele seria percebido durante o gozo da licença prêmio. E terceiro, nós perguntamos ao secretário como serão tratados os servidores que estão em via de aposentadoria compulsória ou voluntária, porque até a implantação do teto constitucional, alguns colegas alcançarão a idade de 70 anos e sairão pela aposentadoria compulsória. E isso, com a mudança do PDF de verba remuneratória e verba indenizatória para verba remuneratória, pode acontecer alguma perda, se o governo estaria pensando em estabelecer alguma regra transitória para abrigar os servidores que estão em via de aposentadoria. O secretário chegou a comentar a questão, mas preferiu dar uma resposta com a presença da PGE, que ele propôs que aconteça na próxima reunião. Então, na nossa avaliação, essas questões, licença prêmio, pensionista e a situação dos aposentandos, são questões cruciais que a categoria deve debater com profundidade. O secretário da Fazenda, Luiz Pititinga, ele não está propondo uma alteração da Constituição Estadual da Bahia. Ele está propondo que a categoria firme um acordo em ações judiciais, individuais e coletivas. Então, aquele servidor que tiver uma ação individual, ele firmará um acordo na respectiva ação judicial. Mas para aqueles que não têm ações individuais, o acordo poderá ser firmado individualmente pelo servidor e homologado na ação coletiva do Sindicefaz.
porque o Sindicefaz é o único sindicato da Fazenda e ele representa judicialmente todos os fazendários, independentemente de filiação. Como essa questão ela envolve interesse individual e interesse coletivo, na visão da diretoria do Sindicefaz, nós deveremos ouvir toda a categoria na medida do possível, porque só debatendo com profundidade a questão, a categoria vai entender as nuances da proposta, porque ela envolve uma questão que nós consideramos que é muito importante, que é exatamente a questão das pensionistas, dos aposentados e dos ativos. Mas também tem a questão daquelas pessoas que estão em via de aposentadoria. Então, quando o PDF deixar de ser verba indenizatória e passar a ser uma verba remuneratória, isso terá grandes reflexos, né, para o servidor, na medida que o cálculo dos proventos terão como base essa nova parcela. Então nós temos que ter um grande debate na categoria para que as pessoas opinem sobre a proposta e só no final desse debate nós faremos uma grande assembleia. Mas a participação é importante também porque todos já sabem que o governo só se mexe, só atua se tiver pressão. E nós, ao longo da história do sindicato, temos alternado momentos de articulação política e também de pressão. E, em alguns momentos, essa pressão ela tem que ser até mais forte para o governo se movimentar. Então, nós estamos conclamando os colegas para debaterem a proposta, não só para verificar o seu melhor conteúdo, mas como para garantir uma efetiva negociação com o governo. Por isso, nós já acatamos uma proposta que já saiu de a primeira reunião, de estabelecer aí o dia de mobilização, que seria uma forma da categoria participar ativamente do processo de negociação. A diretoria do Sindicefaz, ela quer enfatizar que essa questão do teto constitucional, ela diz respeito de forma mais marcante aos auditores fiscais, mas ela também é do interesse dos agentes de tributos, porque além dos agentes de tributos também estarem impactados pelo teto constitucional, essa questão, o acordo, vai envolver tanto a questão do teto como a questão do PDF. E o PDF, como verba remuneratória, ela terá vários reflexos na remuneração do servidor. Isso interessa aos auditores fiscais e aos agentes de tributos. Por isso é que nós queremos que todos se integrem nessa luta, e compreendam que essa questão ela é abrangente. Ela não diz respeito somente ao objeto da ação. Ela envolve teto constitucional e PDF. E para isso, nós estamos conclamando efetivamente todos os colegas para participarem do debate e fazerem as suas sugestões e indicações para nós realizarmos uma grande assembleia, mas nos momentos de negociação que nós tivermos com o governo, que ela participe efetivamente desses momentos. Por isso é que nós deveremos aprovar o dia de mobilização em prol
da efetividade das negociações com o governo e, com isso, queremos contar com todos, auditores fiscais e agentes de tributos. Além da DAT-Norte, outros encontros estão sendo realizados na Bahia, como o de Ilhéus e Itabuna, que ocorreram em 31 de julho. A próxima reunião do Sindicefaz acontece na manhã do dia 8 de agosto, em Vitória da Conquista.